Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Com a antífona da entrada de hoje, rezamos: povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia. Nós somos o povo resgatado por Deus. No mistério pascal, de modo especial, nós celebramos este amor imenso de Deus, um Deus que não abandonou o seu Filho na morte, mas ressuscitando o seu Filho, ressuscita, chama-nos todos para a vida. Proclamai suas maravilhas. Por isso nós o louvamos, o agradecemos, porque Ele nos tirou das trevas para a luz. Na leitura de hoje, nós nos encontramos com o itinerário de Paulo, que passa de comunidade em comunidade. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, em seguida partiu de novo. Então permanece e parte, desde a sua conversão. É isso que tem sido a vida de Paulo: fundar comunidades, permanecer, evangelizar, depois partir de novo e fortalecendo todos os discípulos. E hoje é apresentado a nós um discípulo curioso, um personagem menor, mas que tem um perfil que é interessante. Este Apolo é do Egito, natural de Alexandria, homem eloquente, versado nas Escrituras, foi instruído no caminho do Senhor. Veja que não se fala aqui de doutrina do Senhor, porque doutrina é uma coisa estática, mas o caminho é colocar-se em movimento, transforma a vida e faz com que alguém se torne um missionário. Não fica ali paradinho com a reflexão teórica do que é o Senhor Jesus. Mas quando fala, e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Esta é a curiosidade. Então, ele ainda é um discípulo que tem uma fragilidade formativa. Então, por isso, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram-lhe o caminho de Deus. Então, antes se falava de um caminho, mas ainda não aperfeiçoado. E é interessante porque, se nós olharmos a nossa vida de fé, nós vamos nos aperceber que precisamos crescer, precisamos nos aprimorar, independentemente de quanto de formação já tivemos, precisamos crescer. O parar na vida espiritual é retroceder. Então, estes se apercebem disso, Priscila e Áquila, de quem nós já ouvimos falar antes, e tomam esse irmão para formá-lo de modo melhor. Como ele estava querendo passar para Caia, os irmãos apoiaram-no. E veja que nesse versículo nós temos 3 nomes diferentes para falar dos cristãos. São chamados de irmãos que o apoiam. Então, isso evidencia o laço de vida fraterna que existe entre eles. Então, que se fala aqui de uma relação horizontal, uma relação entre os membros da comunidade, uma relação de fraternidade. Mas não só. São chamados de discípulos. Então, que já é uma relação com o Senhor Jesus. É Ele o mestre. Não nos basta a relação horizontal entre nós, mas nós temos um mestre. Esse mestre é o Senhor Jesus. Mas não basta ser irmãos, ser discípulos. Eles são chamados de crentes ou de fiéis. Ou seja, que para eles esse mestre é o próprio Senhor. E isso é a diferença de outros mestres. Por exemplo, Paulo é o mestre, mas que não é o Senhor. Então, que Jesus para eles é mestre e é Senhor. Com efeito, ele refutava vigorosamente os judeus em público, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Messias. Então, essa convicção de Apolo, ainda não tendo uma formação primorosa, mas vai com todo vigor, e é porque ele aceita ser missionário, ser anunciador, evangelizador, é por esse motivo que ele cresce no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é enquanto ele se expõe que se apercebem que a formação dele é ainda frágil, e por isso Áquila e Priscila tomam uma parte para formá-lo. Vejam que nós, com isso, devemos mais uma vez afirmar: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele capacita este Apolo, que já é o escolhido, que é o missionário, para que ele possa exercer com maior
primor a missão de evangelizador que do Senhor ele recebeu. Hoje, do Salmo 46, nós rezamos reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Porque Deus é o grande rei de toda a terra. Deus reina sobre todas as nações. Só Deus é realmente o Altíssimo e os poderosos desta terra lhe pertencem. Então, que por maior que seja o poder que alguém tenha nesta terra, ele não pertence a si mesmo, nem tem ninguém que o pertença. Então, é como Jesus vai dizer a Pilatos, né, que o poder que ele tem de Deus, ele recebeu. Então, todos, até aqueles dessa terra são considerados poderosos, do Senhor receberam este poder. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, é a continuação do discurso, do monólogo de Jesus. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Então Jesus aqui no quarto evangelho toma um tema que é muito presente nos sinóticos, a eficácia da oração, mas acrescentam uma coisa, um pedido feito ao Pai em nome do Senhor Jesus. É Ele o Senhor, o mediador entre Deus e a humanidade e Deus. É Ele que é aquele que, em seu nome, o Senhor nos escuta. Então, Jesus continua, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. É no nome do Senhor Jesus que nós devemos pedir para que a vossa alegria seja completa. Que alegria é essa? Jesus está preparando os discípulos para o mistério da sua paixão, morte e ressurreição e anuncia uma alegria. Então, a alegria que ele já falou antes, que não é aquela do mundo, é aquela que é dom de Deus. Um empenho humano, como todo dom, não é que nós recebemos sem fazer nada. Um empenho humano, sim, mas uma alegria que é dada pelo Pai. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Então, Jesus vai chegar esse momento de revelar claramente. E essa revelação, ela acontece depois do mistério pascal. É depois da Páscoa da ressurreição que os discípulos vão ter uma verdadeira fé no Senhor Jesus. Antes disso, eles vão afirmar, vão ensaiar essa fidelidade, mas não vão ser capazes de crer até o fundo, até finalmente dar a vida pelo Senhor. Então, é ainda uma fé que é incipiente, que é frágil, não é uma expressão verdadeira de fé. Então, naquele momento, Deus vai falar claramente através do seu Filho. Então, Jesus hoje, depois de ter falado tantas vezes do amor dele para conosco, ele vai falar assim, o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Então, falando para os seus discípulos, ele fala, porque vós me amastes, o Pai vos ama. Então, essa relação de amor de Deus para conosco, que é afirmada pelo Senhor Jesus, que faz com que não exista uma fronteira, uma distância, mas que é uma relação de um discípulo que, no próprio Evangelho, é chamado por Jesus de amigo e que no início desse texto somos chamados, nos apóstolos, de filhinhos. Uma expressão carinhosa de um pai que usa para se referir aos seus filhos quando ele está chegando à sua morte, quando prevê que chega o momento de distanciar-se. Ao deixar o testamento para nós, para os apóstolos e para nós, Jesus nos afirma, somos filhinhos e que somos amados pelo Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, com o mistério da encarnação. Ele entra na nossa história e assume a nossa natureza. E novamente parto do mundo e vou para o Pai. Jesus prepara os discípulos para este fato. E é o fato de ele estar junto do Pai a interceder por nós que é garantia de que as nossas orações serão atendidas e de que o Pai nos ama. Na oração de hoje, ó Deus, inspirai os nossos corações na prática das boas obras, para que, buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal. Queremos viver o mistério pascal? Não basta somente esperar a nossa morte para vivermos com o Senhor, mas através da vivência das boas obras, já aqui, nós participamos do mistério pascal e anunciamos a nossa fé no ressuscitado. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.